Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre o novo Nissan Z. Meu nome é William. Esse carro acaba meio que com o propósito do Toyota Supra, né? Porque assim, você tem a opção lá do Supra 4 cilindros, 6 cilindros, agora com a opção câmbio manual, mas pelo preço, o Nissan Z seria um melhor produto ou melhor custo-benefício entre os dois, né? Fala pessoal, meu nome é Henrique e Nissan, recalchutando o 350Z desde 1999. É foda porque quando eu tinha gravado o brief, acho que era do Proton ainda, eu lembro que eu tinha. Não era do Proton, acho que era o final, não sei, eu tinha visto o negócio sobre o final. E tem um. Cara, é o bom dos repórteres de fora que sempre tem um repórter que é entusiasta, né? Eu não lembro o nome da plataforma do 370, mas era tipo, era um número assim, não sei o que lá, 70. Ah, essa daqui então é a 71? Aí o, o engenheiro não sabe como responder. Não, é 70 ainda. Ah, é a mesma plataforma de 2009? Isso aí, do protótipo. Eu acho que o protótipo, se eu não me engano, o 370Z de 2009, o protótipo é de 2006, acho. Então é meio que isso, né? O que a gente vê. Faz seu comentário que você falou, recalchutando. Puta que pariu. Cara, primeiro que assim, né, questão de plataforma, né, eu vou comentar um pouco mais para frente, mas, cara, a plataforma ela existe desde 2001, a plataforma que é usada nesse carro. Então, Tipo, só para ter uma ideia, assim. O então câmbio assim, mecânico que está nele, inclusive, existe desde 2001, mas tudo bem, a gente vai chegar lá, vamos falar sobre. então esse carro comemora os 50 anos da história do Z, né? Da história Z desde a época era Datsun ainda, 240Z, né? Então esse carro sendo o sucessor do 370Z. O 370Z entrou ali em 2009, é o protótipo de acho que era 2006, se eu não estiver enganado. E ele carrega elementos, né, dos outros Zs. Né? Esse carro seria como se fosse uma memória, uma... É tipo o que a Ferrari fez com a F8 Tributo, que seria um tributo com os motores V8. Esse carro é tipo um tributo aos Zs, né? Tanto que a gente esperava que chamasse Nissan 400Z ou ZX e virou só Nissan Z, né? Então ele carrega os mais evidentes é o 240Z, né, que era Datsun, e o 300ZX, tá? Então, assim, o que eu vi, né? Eles falam que os engenheiros começaram a trabalhar na Nissan. Esses carros, o sonho de todo mundo que entra numa Nissan, o sonho de projetista, né? É desenhar o próximo Z e o próximo GTR, né? Nissan GTR. É o sonho, é tipo o cara. Desenhar, você vai entrar na Porsche, o sonho do cara do máximo, que é o mais difícil, é desenhar o 911, né? Não tem muito segredo do 911. Cara, lembrando nosso amigo Álvaro, lá um abraço para ele. Ele fala, cara, o público mais difícil de agradar é o público do povo do 911, porque tem muito purista, e qualquer mudança que você faz mais drástica, o pessoal cai em cima, né? Vide a geração 996, né? Que é o farol lá da. O pessoal chamava de o ovinho lá, né? Não agradou muita gente, porque não era só isso, né? Porque o 996 veio a mudança do Total Design, veio a questão do motor refrigerado a água, que falava. Até existe aquela. Eu gravei até um NBcast com o Matheus, foi a. Não sei se foi a Sharkworks, acho que foi a Sharkworks, que eles consideram os carros dele como os seguintes dos 993, que para eles a Porsche morre no 993. Quando vira a água, refrigeração a água, não existe mais. Então é isso mesmo, Sharkworks. Então passa a ser. O Sharkworks se inspira muito em evolução do 993, usando a carroceria do 993, né? Então, assim, tem algumas características desse carro, né? Como, por exemplo, a cor, né, do protótipo, no caso que é o amarelo lá, que é bem a definição do Z. A grade dianteira ficou melhor que a do protótipo, até porque o pessoal estava reclamando lá na frente que a grade estava muito escura. E aí você coloca aquela caixa gigante. Tudo bem que o primeiro 370Z também tem uma caixa na frente. Mas agora, porque assim, você olha aquilo, parece aqueles ar-condicionado split, sabe? Uma caixa gigantesca no meio. Então o pessoal ficou meio puto e deram um jeito da grade lá, né? Ficou a mesma proporção, mas eles decidiram não deixar escura, né? A traseira eu achei ok, porque lembra muito 300ZX, né? Tem um difusor ali de carbono, de perfil de carro bonito. Aliás, você no próprio perfil você percebe que é uma coisa do 370Z, sabe? Tem muito que fugir, né? Então tem a característica visual do Z, é um carro que parece meio vintage, né? Tem algumas saias em carbono, dependendo do que você pode vir com opcional. Interior que lembra do 240Z propriamente, o painel todo dedicado ao motorista, meio focado para ele. Leva duas pessoas, agora você tem painel digital. Não é um carro totalmente novo, que o Henrique eventualmente vai falar, e que ele compartilha a plataforma do 370Z.
Então, assim, eles falam, a Nissan, né? Segundo as coisas que a Nissan fala no Brasil, ele fala que esse carro é 80, mais ou menos 80% um novo carro. Talvez como componentes de motor, mas de maneira geral, tipo, tem muita coisa. O motor mesmo é novo, né? Novo assim, não é o mesmo do 370Z, né? E eu tava lendo, exatamente. Eu tava lendo que a Toyota também, assim, dando um exemplo, não só a Nissan como a Toyota especialmente, ela não tá muito bem das pernas. Tanto que se você vai ver umas entrevistas do presidente lá da Gazoo Racing, né? Ele fala que eles queriam desenvolver um novo Supra, mas assim, é muito dinheiro, aqueles negócios de problema de crise e tudo mais, o mundo se evoluindo, investindo em SUV, agora vem negócio híbrido, aí você tem pandemia e você tem guerra. E eles, os dois, né, tanto o CEO da Nissan quanto da Toyota, falam que não tem muito sentido desenvolver um carro hoje totalmente novo, sendo que o foco deles hoje não é mais carro esportivo, mas carros de uso do dia a dia, de família, entendeu? Então, eles preferem e tem que ser com parceria com outras montadoras. Então, por isso que a Toyota aí fez a parceria com a BMW, né? O que a gente olha do Supra novo é uma Z4, né? Só que coupé, digamos assim, né? Tanto que lá no Supra você tem as duas opções que você tem na Z4, né? Que é o motor B48 4 cilindros e o B58 6 cilindros, certo? Então a Nissan fala assim que o próprio GTR, né? Nós vamos que eu falar do GTR também. É falado, né, que o R36 vai ser um carro híbrido. Inclusive, nesse momento que a gente está gravando, o Nissan GTR saiu de linha em grande parte do planeta. Eu sei que ainda tem uma planta de produção no Japão, porque vai ter uma Final Edition como despedida. Mas o que eles falam que era assim, não, vai ter um carro híbrido, só que não vai dar tempo. O que é não vai dar tempo? Porque a questão do Euro 7, que é uma coisa que era para ser entrada em 2035, em alguns países como na Inglaterra, eles querem implementar em 2030. Para desenvolver um carro, seja ele qualquer tipo de motor, demora muito tempo. O elétrico é um pouco mais rápido, porque você tem os fornecedores, né? Então, o que acontece? A Nissan provavelmente, eu vi uma notícia recente até que fala que provavelmente o próximo GTR vai ser elétrico e não híbrido, porque não vai dar tempo. Mesmo assim, porque você sabe, GTR ele tá aí o quê? Desde 2007, 2008, acho, por aí. Menos. E isso tá até agora. Fala, Henrique. Eu acho que antes ainda. Antes ainda? Então, mas que seja. Aí você vê, olha quanto tempo ficou em linha. Que seja 10 anos. Se a gente está em 2022, mais 10 anos, 2032, então passaria 2030. O problema é o seguinte, mas nos outros países funcionaria, mas você vai desenvolver um projeto desse, você tem que pagar a longo prazo, né? Você tem que diluir pela quantidade de unidades produzidas. Então é um negócio bem difícil, né? Então, cara, provavelmente o próximo GTR que falam assim vai ser elétrico, infelizmente. Mas voltando aqui ao Z, então eles falam que o chassi é 24% mais rígido que o 370, a frente do Z é 9% mais firme que o 370 e tem 11% menos torção, né? Os pneus Bridgestone que tem 20% mais contato com o solo, tá? Manda aí, Henrique. Nissan Z. Por onde que a gente começa a falar do Nissan Z? Eu acho que primeiro a gente tem que começar a falar da origem do Z, né? Que o Z surgiu lá nos anos 60, na verdade nem chamava Z ainda, chamava Datsun. E a Datsun era uma série de esportivos conversíveis que a Nissan produzia nos anos 60. E até que no final dos anos 60, né, 1969 para ser mais exato, eles decidiram fazer um carro esportivo propriamente, só que não conversível e sim coupé. Disso nascia o Datsun 240Z ou Nissan 240Z, depende do local do globo no qual ele era vendido, né? Lembrar que a linha Z, dependendo de onde você está, também ela é chamada de Fairlady Z, né? Que é o Fairlady Zeto. No meu japonês é horrível, tá? Mas assim, ele é chamado de Fairlady Z também. Então, o Z que a gente está vendo hoje, ele é a 7ª interpretação do Z original de 1969. Então, a gente teve lá as gerações Z29, que era o 240Z, e também tiveram 260 e 280Z, que não são tão comuns assim. Z30, que é esse que o William está mostrando aí agora, que é o 280ZX. A gente teve o Z31, que passou a se chamar 300ZX, não o que a maioria conhece, tá? Mas o de primeira geração, que é esse que o William está mostrando aí agora na tela. Para quem não está assistindo pelo YouTube, está escutando pelo SoundCloud, é só digitar lá Z30 Nissan que você vai ver. Depois, finalmente, o Z31, que é o que eu tenho a memória mais viva, imagino que você também, Will, que ele surgiu no começo dos anos 90, e dele que é tão falado, as lanternas traseiras do novo Z, que vem desse carro tal e tudo mais.
Depois disso, a gente teve o Z33, que é o que a maioria que está escutando aqui agora vai conhecer, que é o 350Z. Já volto nele, que é um marco importante. Z34, que é o 370Z, evolução do 350Z. E, teoricamente, a gente teria o Z35, que seria o Z que a gente está falando aqui hoje, mas não, o Z que a gente está falando aqui hoje ainda chama Z34, é o código da geração. Então, a gente pode dizer que é um 370Z Reincarnation, ou então uma evolução do 370Z. O que a gente não pode dizer é que é um carro novo, propriamente novo, ponto. Ok, o que temos no Z novo, e já já eu volto no 350Z, é um motor V6 de 3 litros Twin Turbo de origem Infiniti. A Infiniti é uma empresa irmã da Nissan. A designação dele é o VR30DDTT. Ele tem 406 cavalos, 48,5 kg de torque. O que são essa sopa de letrinhas que a Nissan coloca no código dos motores, tá? O DDTT, no caso desse motor aqui, significa o primeiro D, que ele é um comando variável duplo, então ele é o famoso DOHC. O segundo D de injeção direta e é um T para cada turbina. Então ele é DOHC, injeção direta de combustível e 2 turbos, por isso que ele chama DDTT. Apesar de ser a mesma família VR de motores da Nissan que equipa o GTR e o Juke R, por exemplo, lá no GTR ele é um motor 3.8, então ele passa a ser o VR38, ele também tem comando duplo, então ele é D, só que ele tem uma injeção multiponto, ele não é uma injeção direta, então ele é DE. Essa designação E é para injeção multiponto. Como ele continua sendo twin turbo, TT. O motor, ele está na linha Infiniti há um tempo já, tá? Desde meados dos anos 2010 aí. Ele foi eleito nas edições de 2017 e 2018 da Awards Best Engines. Esse motor, ele estava elencado lá. E ele possui 3 problemas crônicos, tá? O primeiro sendo a correia dentada, o segundo, os bicos injetores, e o terceiro, a carbonização. Os 2 primeiros, teoricamente, a Infiniti resolveu em ações de campo. A gente não espera ver esse tipo de problema no motor que está aí no Z, mas todo motor que tem injeção direta de combustível, a gente sabe que dependendo do combustível que use, quanto tempo passa sem fazer uma manutenção devida, uma limpeza, sofre com a carbonização. Então, esse é um problema que, infelizmente, ainda deve aparecer nesse carro. Falando um pouco de plataforma, e agora eu volto a falar do 350Z, tá? A plataforma que a Nissan usa nesse carro, ela é chamada de FM, que vem de Front Midships. Essa plataforma a Nissan usa desde o começo dos anos 2000, em qualquer veículo que tenha um motor dianteiro, mas que esse motor seja puxado o máximo possível para o centro. Então, ele não chega a ser motor dianteiro central, mas ele puxa o motor dianteiro o máximo que consegue para o centro do carro. Onde essa plataforma surgiu? 350Z e nas gerações V35 do Infiniti Série G, que é o Skyline no mercado americano, ou o próprio Nissan Skyline. Não confundir com o GTR, tá? Porque depois da geração R34, o Skyline seguiu uma linha que foi junto com o Infiniti, enquanto o GTR que a gente conhece Nissan é outra coisa. Tá? Até R34, os 2 carros até se conversam, mesmo desenho, mesma coisa. A partir da geração R35, que passa a ser o GTR, V35 e Skyline, são 2 carros completamente diferentes. E o GTR usa uma evolução dessa plataforma, a FM, que a Nissan chama de PM, que é Premium Midship. Tá? E por que a gente está falando tanto do 350Z aqui? Voltando um pouco no contexto histórico, o ano era 1999 e a Renault comprou 44% da Nissan. E com isso veio um novo CEO para a Nissan, que é o cara de origem brasileira, o Carlos Ghosn. Não vamos falar dele aqui, porque, bom, ele passou pelos próprios perrengues aí na vida, nem sei se ele está solto hoje, mas a grande verdade é que ele queria viabilizar um novo Z dentro da Nissan. E para fazer isso, teria que ser um carro que fosse barato e competitivo. Então, o próprio 350Z, ele é um carro que nasceu esportivo, porém compartilhando peças com outros carros que não eram esportivos. Tá? Vale lembrar que o motor do 350Z veio da linha de picapes da Nissan, assim como o câmbio, né? E nem por isso a gente está falando que é um carro ruim, muito longe disso. Acho que o 350Z é um carro excelente, só que ele precisava ser competitivo. E para ser competitivo, ele tinha
que compartilhar peças com outros carros que não eram esportivos. É o mesmo caso que a gente está vendo aqui com o Z moderno. Tá? Ele traz peças reaproveitadas, e vou usar aqui o reaproveitado bem entre aspas, para a gente não ser crucificado aqui. Não são peças ruins, mas são peças antigas, que foram sendo aprimoradas para conseguir manter um carro competitivo e conseguir manter o lançamento de um carro esportivo com tração traseira e câmbio mecânico em plenos anos 2020, que é uma coisa que a gente não vê acontecendo todo o tempo aí. Então, a gente tem que tirar o chapéu para a Nissan, mas nem por isso perder a piada de dizer que é um carro inteiramente recauchutado. Então, o que a gente está vendo aqui hoje é um 350Z recauchutado. Isso é um mau sinal? Muito pelo contrário, porque eu acho que o 350Z hoje não tem a fama que tem à toa, tá? Não é um carro ruim. Então, assim, o motor do novo Z vem da linha Infiniti, de carros que não tinham toda essa pretensão esportiva. A plataforma vem do 350Z, a mesma plataforma FM que a Nissan usava lá no começo dos anos 2000, e o câmbio é exatamente o mesmo do 350Z, se você optar pelo câmbio mecânico, né? Esse câmbio mecânico de 6 marchas, acredite ou não, ele compartilha peças com a Frontier barra Navarra, tá? E, assim, de novo, isso não é uma coisa ruim, tá? É um câmbio que é duradouro e óbvio que ele tem diferenças para o câmbio que uma Nissan Navara, uma Nissan Frontier. Mas, fatos são. É o mesmo câmbio que está lá desde 2001. Um time que está ganhando não se mexe, então a Nissan resolveu não mexer tanto assim. Você pode ter tanto o câmbio de 6 marchas mecânico nesse carro, quanto uma opção automática de 9 marchas. E sabe qual que é o câmbio, Will, que tem nesse carro de 9 marchas? Deixa eu ver. O que tem a Nós Nissan falamos hoje? dele no último NVCast. Sim, Não, que eu gravei com você? É o 9 G-Tronic da Ah, é Mercedes. Mercedes. Puta merda. Para quem não está inteirado, a Mercedes tem ou tinha um contrato de joint venture com a Nissan, até tinha a classe X, né, da Mercedes, que era uma irmã, né, o Fiasco, que era uma irmã da Nissan Navara, e esse contrato de joint venture com a Mercedes permitiu que uma empresa de fabricação de câmbios no Japão, chamada Jatco, tá, com A, usasse o câmbio 9 G-Tronic da Mercedes em alguns carros da Nissan e da Infiniti. Então, o câmbio automático de 9 marchas que a gente vê aí no novo Z, ele nada mais é do que um Mercedes 9 G-Tronic, só que a versão TCT, que é a versão com conversor de torque padrão que a gente conhece, e não aquela MCT, que é o com múltiplas embreagens, ou a transmissão planetária, igual a gente falou no NBcast do DBX707. 0 a 100 estimado desse carro na casa dos 4,6 segundos, e um peso aproximado de 1.600 quilos. Claro, se você escolher o mecânico, vai ser mais leve, se você escolher o automático, vai ser um pouco mais pesado, tá? Mas assim, opening remarks do Z aqui. É um carro recauchutado desde os anos 2000, ponto, e não que isso seja ruim, tá? Recauchutado é possível, Henrique. Cara, pensa assim, ó, o 400Z é tipo a Donatella Versace hoje, entendeu? A gente tá, né? A gente está vendo uma coisa que está sendo reaproveitada e, pelo visto, pela última vez. Né? Eu acho que é a última vez que a gente está vendo um Z com essa receita. Não vamos dizer aqui do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas vai ser elétrico acho próximo. muito difícil manter uma receita dessa daqui 5, 6 anos. Os caras estão fazendo facelift, gente, para ficar aí, porque como eles mesmos falaram, eles não têm dinheiro ou não convém desenvolver o carro do zero. Como a questão é que é o seguinte, não dá para você continuar esticando o 370Z por mais 10 anos. Cara, dá uma trocada aí, manda nós, sabe? Aproveita o que tem. Eu acho que a própria Nissan ela deve ter olhado para a Toyota. Puta, os caras pegaram uma BMW e gourmetizaram para lançar o Supra. Cara, a gente vai fazer um pouquinho menos pior, vai, tipo isso. É isso que eles fizeram, velho. A gente vai pegar peças de uma Navara, peças de um Infiniti, vamos colocar tudo aqui e vamos ver o que dá, né? É isso. E é um carro que está chegando tarde no mercado, né? Porque a gente já falou desse carro lá na Amigos por Carros também, na Cartigo. Você e o Corner também já tinham falado sobre ele, você gravou briefing. Então, assim, é um carro que está em especulação desde 2019. É um carro que aparentemente entrou em produção em abril desse ano. Ou seja, tem 2 meses que o carro está em produção, né? Então, está chegando bem tardio no
no mercado. A gente espera que isso não afete nada, mas o fato é que ele está chegando uns 3 anos atrasado do que ele deveria chegar. A gente, é curioso esse negócio. A Nissan é sempre meio perdida e atrasada, né? Tudo que ela vai lançar os modelos, mesmo o próprio R35, né, o GTR, ele demorou demais, assim. Tudo a Nissan, tipo, parece que existe tipo, uma espécie de um grupo Volkswagen que, tipo, o cara quer desenvolver um novo Z, um novo GTR, precisa passar por muita aprovação e por muita gente, sabe? Então, é muito difícil, cara, a Nissan. Então, provavelmente, esse vai ser o último, assim. Não vou falar que é um fato, mas se eu fosse dizer o próximo, se existir o próximo Nissan Z, se existir, vai ser elétrico, entendeu? Que eu acho que é capaz de nem existir, ficar por aí mesmo, pelos polícias não quiserem, ou então, tipo, transformar num SUV, o que eu não duvido futuramente, né? Bom, esse carro tem LSD, né? Como a gente falou, câmbio manual de 6 marchas ou automático de 9. Com certeza você vai querer ir no manual, já se você é purista. Até acho que alguém falou, acho que foi o Matt Farrell, ele fala que você quer um carro automático, é melhor você ir no Supra, um outro carro automático. Esse carro, se não foi feito para isso. Você quer comprar esse carro, tem que ser manual. Mas é aquela coisa, né? Já que a gente veio para dar batida, se a Nissan do Brasil trouxer, o que eu duvido, mas eu também não duvido 100%, eu não duvido ela trazer daqui a uns 3, 4 anos e trazer com câmbio automático pedindo 1 milhão, que eu não duvido nada, esses caras são tudo louco e perdido, né? As montadoras daqui. Seria um carro bacana, porque já que a Honda está trazendo o Type R e a Toyota vai trazer o GR Corolla, então seria um carro interessante. Não necessariamente concorrente direto, mas uma alternativa muito boa, sabe? Assim, para concorrer com esses carros, assim, se a pessoa quer um brinquedinho para se divertir, né? É uma proposta bem diferente também, né? Tração traseira, as maçanetas do carro é um desenho que remete ao 350Z. Os logos originais pelo carro inspirado no primeiro 240, até que está aparecendo aí no vídeo, você está vendo no YouTube aqui, ó. É exatamente esse logo aí que é o original lá do 240Z. E aquela coisa que eu fui vendo nos vídeos aí. Acho que foi não sei se foi o Doug DeMuro que ele fala que a Nissan está sempre indo atrás do entusiasta. Então ela consulta o entusiasta para ver o que está acontecendo, né? Então a ideia é que você está no volante e o controle de tração, inclusive aqui é o irmão do Paul Walker, né, Henrique, no vídeo aqui. Cody Walker. O controle de tração é do lado esquerdo do volante e você tem o freio de mão a cabo de aço ainda, não é o freio eletrônico. Sim. Exatamente, que é o que... Então, eu não lembro quem foi que falou, mas... Porque sabe que a molecada gosta de fazer handbrake turn, ou dar aquele toquezinho no freio de mão para dar uma saidinha de lado, dar uma consertada, entendeu? Então é feito propositalmente. Daí você fala, puta, freio a cabo ainda. Quem usa freio a cabo? É meio que esse tem sentido, né? Ser assim. Deixa eu ver, várias peças do interior são mesmo do 370Z, como a gente falou. O volante é novo, é elétrico, mas não é steer by wire, tá? Inclusive, o desenho do volante, quem disse? Acho que foi o Doug DeMuro, disse que é inspirado no Nissan Skyline GTR e o R32. Eu achei semelhante, mas não acho que é inspirado, não. Mas se ele tá falando dele, você falou, beleza, né? O Doug DeMuro também elogia muito a tela central, o que eu achei bem lento, para falar a verdade, tá? Ele fala, é responsivo. Não é responsivo nada, velho. Olha o vídeo dele. Ele faz assim no vídeo, demora uns 2 segundos para a tela mexer, sabe? Eu achei uma merda. Uma coisa, se bem que você parar para pensar, provavelmente é uma evolução, é um sistema ali por trás, deve ser uma coisa do 370Z, por isso que é lento, né? Uma coisa só que curti foi que quando ele coloca o endereço no destino, tipo, quero de tal lugar a tal lugar. No endereço do destino você tem a alternativa de view Street View. Então eu nunca vi, ele até fala isso no vídeo, eu também concordo. Eu não lembro de ter visto um outro carro em que você coloca no computador do carro, quero ir para tal lugar, no shopping e tal. Aí você tem a opção de ver a foto do lugar. Isso eu acho muito da hora. Quando eu vou, em qualquer lugar que seja, se eu estou em São Paulo, eu estou viajando em outro estado ou em outro país, puta, eu vou no tal lugar. Eu sempre coloco no Street View para ver como é que é o ambiente. Se eu tiver de carro, se eu tiver a pé, só para ver como é que é onde eu estou indo, entendeu? Independente de quando eu nunca fui para o lugar, né? Acho importante, acho legal ter essa opção, apesar de ser meio lentinho, né? A câmera traseira, meu Deus do céu. A câmera traseira é literalmente do 370Z. O nível, Henrique, é do nível dos Hondas que tem aqui, sabe? O Fit, o City. XVGA. Cara, meu Deus, a câmera é simplesmente desprezível, sabe? É a primeira coisa que se eu fizesse. Eu teria esse carro, teria, pela diversão. Acho que uma das primeiras coisas que eu ia trocar aquela câmera, velho. Pelo amor de Deus, né? A câmera, não põe isso, velho. Só pra fazer merda, tira isso. Coloca um opcional mais top. A pessoa paga mais separado. Que puta câmera bosta, velho. Você tem 2 pacotes no carro, né? Você tem o Z Sport e o Z Performance, né? O Z Performance sendo mais topo. No Z Performance você ganha spoiler dianteiro e traseiro, rodas 19,
freios maiores, botão na frente do câmbio que chama S-Mode, se você está com câmbio manual, né? Então você tem que... Dá para você ativar ou desativar o Rev Match, né? Que é um ponto-ataque eletrônico sozinho. E, se eu não estiver enganado, surgiu a primeira vez que eu ouvi falar, foi no próprio 370Z. O Rev Matching, essa tecnologia do Rev Matching, na versão de entrada, o Z Sport, ela é opcional, eu não sabia. Foi uma surpresa também. Já é de série no pacote Z Performance. Outra coisa, no Z Performance tem banco de couro com aquecimento e o sistema dele elétrico também. Na tela central do Performance é 1 polegada maior que a versão Sport, né? No Sport não tem sistema de navegação. Eu achei, pô, como assim não tem, cara? Como que o cara coloca um GPS como opcional hoje? Mas é importante dizer que todos os Zs aí, não importa qual pacote você pede, ele já vem com Apple CarPlay e Android Auto. Então, tipo, então foda-se, tipo, se tem Apple CarPlay e Android Auto, foda-se o sistema on-board dos carros, né? No modo performance, no pacote performance tem o sistema de som Bose e acaba sendo um carro mais barato que o Supra. Pelo vídeo que eu tava vendo, acho que era também não lembro quem que foi, que ele fala o seguinte: esse carro, então, são duas versões, a Sport e a Performance. Ambas 6 cilindros, como a gente falou, 3.0, Twin Turbo lá, o motor da Infiniti Q50 e da Q60, 400 cavalos, beleza. Só que o Supra de entrada ele é 4 cilindros, ele é o B50, é o B48, né? Que é o 2.0 turbo. Então, assim, esse carro acaba sendo mais barato que o Supra de entrada, isso nos Estados Unidos, tá? Aí, se você quer o Supra com motor 6 cilindros, inclusive o Supra agora é oferecido com câmbio manual, tá? Nos Estados Unidos. Se você quiser um Supra 6 cilindros, ele acaba sendo um pouco mais... Como é que era? 12 mil dólares mais caro. Ele é mais caro, mas por outro lado, acho que você paga, se eu não me engano, acho que é 3 ou 4 mil dólares, você já consegue pegar o pacote performance, assim, que mesmo assim é mais forte que o Supra B58, entendeu? Então, de maneira geral, precisa ver como é que... Eu vou procurar uns reviews de Supra manual para ver o que o pessoal fala. Mas, cara, de bate-pronto, por esse momento vendo os vídeos, eu iria muito mais no Z. Eu ia falar 240Z, é ótimo. Eu ia falar no Nissan Z, né? Agora, vamos ver se... Era muito legal se a Nissan trouxesse esse carro para cá, porque, como eu falei, ia rivalizar, ia ser muito legal. Tudo bem, tem o Civic, tem o Type R no Civic. Type R é embaçado, é um outro nível de carro, né? Mas seria muito legal, cara, você ver o GR Corolla, entendeu? Você vê esses tipos de carro, eventualmente a Toyota do Brasil não vai trazer, que são perdidos também. As montadoras daqui são perdidas, não tem como. Ia ser muito legal se trouxesse Supra, que eu acho que ia vender também, né? Mas, cara, é isso pelo momento. Acho que é o bacana, teria, mas depende de pacotes opcionais e, sinceramente, é um dos últimos carros puristas que você pode ter, com câmbio manual, entendeu? Então, assim, esse é um carro bacana. Provavelmente importação independente não vai valer a pena, que vai custar muito caro. Mas se a Nissan fizesse um estudo de mercado, sem brincadeira, eu acho que ia vender assim. Trouxesse umas 100 unidades, eu acho que venderia, cara. Manda como um pacote, vê a aceitação do mercado e depois traz com câmbio manual. Não traz com... É que elas vão querer trazer automático, vai falar que a aceitação é maior. Mas, cara, esse cara é de purista. Traz com preço bacana, tem que estudar o mercado, né? Ver quanto que chegaria aqui, com eles têm produção aqui, não. E, cara, trazer câmbio manual... Traz nos 2 pacotes, velho. Ou traz só num pacote. Pega um pacote top, pelo menos, vai, no Z Performance. E traz, cara, umas 100 unidades. Eu acho que venderia muito rápido, entendeu? Lógico. Tudo é questão do preço. Lembrar que ontem eu estava na concessionária da Porsche aqui em São Paulo, em Stuttgart. Hoje eles não estão aceitando mais pedido do 718, tá? Isso significa Cayman e Boxster, de todas as versões. Os que tá para vir o final é o GT4 RS, né? Isso significa o quê? Se fizerem esse trabalho, esse carro, não vou falar que vai substituir o 718, mas é uma alternativa bacana, porque é câmbio manual, entendeu? Que a Nissan trouxesse câmbio automático. Mas se quiser trazer o negócio mesmo, tinha que trazer as 2 versões, para falar a verdade. Mas já que o Boxster tá saindo, traz esse carro, velho, porque esse carro ele tem que ser mais barato que o Boxster. E pegaria a Nissan dando suporte, tá? Um carro japonês, resistente e tal. Cara, eu acho que valeria a pena. Acho, né, de certeza que valeria a pena. É só os caras não moscar e trouxer esses carros, entendeu? É foda, né? Manda aí, Henrique. Você está falando uma coisa que, assim, é muito interessante, porque é um tipo de carro que aqui não teria concorrente direto. Porque é o que você falou, 718 não dá mais para colocar ordem. Vai comprar uma M2 hoje na BMW? Não dá. Né? Então, assim,
Ou até você quer esticar um pouquinho mais, vou pegar, sei lá, uma M4. Primeiro que não tem, você vai ter que esperar chegar, né, da geração nova, e vai ser aquilo que a gente sempre sabe que é quando o BMW 9 é lançado aqui, né? Então, eu acho que o timing é bom, o problema é que não tem o carro nem lá fora ainda, né? Então, tipo, a Nissan não vai conseguir aproveitar esse timing mesmo que queira trazer, até homologar e tudo mais. Mas eu concordo com você, sabe? Traz, tipo, 99 carros. Não precisa trazer tanto. Traz 99 carros. Traz, tipo, 33 esporte mecânico, basicaço de tudo. Traz 33 performance mecânicos completaços e traz 33 performance automáticos. Eu acho que venderia tudo meio rápido, assim, sabe? Até aproveitando para falar um pouco mais das versões, né? O Sport são rodas 18 polegadas com pneu Yokohama Advan. E já o Performance são rodas de 19 da Race, com os Bridgestone Potenza S007, que já são pneus de pista mesmo, né? O composto deles é mais orgânico, então é um pneu que gripa mais e tudo mais. E tem uma terceira spec, né? Que é a Proto Spec, que ela é uma edição especial, provavelmente já deve ter vendido tudo, né? Porque eram 240 carros, mas ela tem algumas coisinhas a mais, né? As rodas são as mesmas 19 da Race, que vem na versão Performance, só que elas são pintadas de bronze barra dourado, nunca sei que pode pôr aquela. Tem alguns detalhes que lembram a versão protótipo mesmo, né, do Z, com aquela cor amarelo fluorescente e tudo mais. As pinças são naquela cor, alguns detalhes do interior são naquela cor. Tem um pomo de câmbio específico para aquela versão, né, se você optar pela versão mecânica. Então, assim, umas coisinhas legais. Mas acho que é um carro que já deve estar esgotado e devem estar sendo os primeiros a serem entregues para o consumidor final. Então, não vejo um carro desse aparecendo por aqui. Mas se a Nissan quisesse trazer esses 3 pacotões, 33 carros de cada, eu acho que pegaria um timing muito bom, mas infelizmente eles não conseguem pegar esse timing bom em decorrência do que a gente anda vendo acontecendo no globo, né? E aproveitando que você estava falando de Porsche, e ontem também a gente estava falando um pouco de mercado, né? O mercado chinês, que é um dos principais mercados que hoje movimenta a indústria automotiva, né? A gente anda vendo lançamentos sendo feitos exclusivamente no mercado chinês, empresas europeias fazendo lançamento de seus produtos na China, e não na Europa, né? Que é o caso da Mercedes, por exemplo. E o mercado chinês sofreu um baque muito grande nos últimos meses aí, principalmente no setor automotivo, então a coisa não anda boa lá. O que você acha que é, Henrique? Eu acho que é uma série de fatores, tá? Para falar a verdade. Acho que o principal drive ainda é a política de zero Covid que a China tem, e isso está criando um gargalo gigantesco na logística, né? Que a gente comentou um pouco no NBcast passado também. Mas, assim, empobrecimento de população, aumento das tarifas, a China vive também uma crise energética já tem um tempo, então são algumas coisas que estão angariando e o pessoal acho que está deixando um pouco esse mercado meio para o lado, né? A gente até estava especulando um pouco ontem sobre o quanto que isso de fato afeta o mercado de luxo, não só o automotivo, mas para diversas outras coisas que a China... De relógio. De relógio, de bolsa, de sapato, né? A China tem um público-alvo muito forte para esse tipo de produto, né? A China tem um mercado consumidor muito abrangente para esse tipo de produto. E ontem a gente estava pensando o que isso pode acarretar no mercado global mesmo, né? Porque você não vende para a China, você não tem seu principal mercado consumidor, como que isso fica para empresas no resto do globo, né? E a China soltou essa semana ainda um incentivo fiscal para o setor automotivo, só que é apenas para veículos com motores até 2 litros e que custem até 45 mil dólares. Então, eu acho que assim, esse movimento que a gente vê, por exemplo, de Toyota fazendo Supra 4 cilindros, a Toyota indo para será, o GR Corolla, mas com motor 4 cilindros, o GR Yaris, mas com motor menor, sabe? Mercedes fazendo a série AMG, o A, o CLA, com motores 4 cilindros sobrealimentados, as especulações de que a nova C63 seria 4 cilindros, por conta disso, né? A gente viveu um período parecido aqui no Brasil no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que o imposto, o IPI, né, que é o imposto sobre os carros, ele tinha um incentivo maior para veículos até 2 litros, né? E foi quando a gente viu toda aquela popularização de carros acontecendo, porque
era mais barato, né? Você comprar um carro 1.0, 1.4, 1.5 que fosse, e não comprar os 2.2, 2.4. E vejo esse mesmo movimento acontecendo agora na China, né? Então, por exemplo, né, o Z já é um carro que não vai dispor desse tipo de ajuda, desse tipo de incentivo para ter suas vendas alavancadas, né? Então, o momento para o mercado automotivo, que a gente já vem falando alguns podcasts aqui, ele não é bom, né? E cada hora que a gente vê novas notícias, é mais apontando mesmo para nichamento de mercado, eletrificação, descontinuamento, nem sei se a palavra existe, tá? Mas assim, vários Sim, veículos vão deixar de existir, né? Essa que é a questão, e a gente vê várias empresas sofrendo ao longo do tempo e ao redor do globo com essas novas sanções, entre aspas, né, que a gente tá vendo acontecer no mercado automotivo. Então, o Z, por exemplo, é um carro que já não vai aproveitar essas novas leis na China, por exemplo, mas o Supra poderia aproveitar, né? Então, eu acho que assim, existe um ônus que se paga por você reaproveitar muitas coisas antigas, né? As coisas antigas não são levadas em consideração para a elaboração de novas leis, para a elaboração de novos incentivos, para a elaboração de novas sanções, né? Então, sempre se esquece o antigo e foca no mais novo. Então, algumas empresas vão começar a pagar o pato por não terem investido em novos motores, por não terem investido em joint ventures com outras empresas, como, por exemplo, a Toyota fez com a BMW, né? E é assim que a banda toca. É foda, né? Putz, esse negócio que eu tava conversando ontem, então, com o representante da Porsche aqui da Stuttgart, né? Exatamente isso, cara. Esse negócio da guerra é muito bizarro, porque ele mesmo falando. Isso é bom para servir para todo mundo, que você vê que o capitalismo está sempre se adaptando a tudo, né? O tempo todo, porque olha só a merda que ficou tudo, né? Principalmente o negócio, a gente estava conversando ontem também sobre os componentes, os chicotes, né? Henrique, até eu lembrei de você lá, que era o negócio da Ucrânia lá, né? Uhum. Aí ele até falou o nome lá, ele falou o nome da empresa, eu esqueci. Que o pessoal agora quer comprar essa empresa, estão indo atrás de outras, o pessoal está diversificando o mercado para esse tipo de coisa que a Rússia fechar. Porque eu estava falando com o Henrique, era tipo que eu perguntei para eles lá como é que funciona, como é que ficou o mercado da Rússia, né? Já que a Rússia se fechou, eles estavam falando que vai uma média de 6 mil Porsches por ano para a Rússia, né? E se realoca no mercado, né? Então significa o quê? Os 6 mil carros vai, tipo, uma parte, não sei quantas unidades vai para o Brasil, Estados Unidos, Alemanha e tal, realoca. Mas não suprir a demanda, né? Aí eu perguntando para eles, e como é que tá esse negócio de crédito? Porque assim, aqui para ter ideia, você não consegue mais pedir 718, né? Na fila. Mas assim, 992 tem um monte ainda na fila. E eu perguntei como que funciona, né? Tá crescendo muito aqui no Brasil, tá insanamente. No mundo, de maneira geral, tá crescendo menos na China. Então, na China, que foi esse comentário do Henrique, porque me assustou, porque, tipo assim, como assim a China não tá crescendo? Será que não é a aceitação do modelo? Não sei, é meio que tem crise interna lá também, tudo, né? Negócio do Covid zero e tal. Então, cara, a gente cresceu no mapa da Porsche, mas tá bem difícil assim. E eu fiquei imaginando, porque o 992, o Mark II, vai vir só ano que vem. Já estão preparando já para os elétricos aí, eventualmente 718 da Macan, né? Então, vamos ter algumas mudanças aí, né? E um outro ponto que a gente estava falando também é sobre a redução de licenciamento de novos carros na Europa, né? A marca está chegando na média uns 10%. Né? Se a gente olhar alguns países, ela está até um pouco mais acentuada do que isso. Né? E isso indica uma coisa, né? Parece ser o grande turnover do mercado automotivo, porque até então estava se vendendo muito carro, né? O que tinha se escoava, e agora a gente tem duas questões. Primeiro, que não tem carro para entregar, e segundo, que o pessoal tá assim, tá recorrendo aos usados mesmo por falta de grana, por falta de produto, por falta de confiança no produto, né? Então, os números de licenciamento estão caindo 10%, e a Anfávia aqui no Brasil também não soltou números tão animadores, né? Não tem esses números, tá? Mas assim, o que a gente está sabendo, não soltaram, não vou soltar números tão animadores assim. Então, uma tendência global, né, que o carro que mais valorizou é o carro usado com mais de 10 anos. E isso é um fato.
E Então, tá jogando operação também, né? A Mercedes, eu exato. gravei um vídeo ainda não coloquei nesse. Não, deixa eu ver. No momento que vai esse NBcast, acho que já foi no ar que eu gravo Provavelmente que eu vai falo ter. da 300 SLS, falando de tal scaling, que é o enxugar a operação, né? Cara, vai ser difícil porque acho que o que a gente falou do turnover é turnover que você fala? É turnaround do. É turnover, né? Turnover, vai, é a inversão de Isso. valores, vai. Que eu acho, cara, então, isso significa que talvez. Vamos ver, né? Porque você está falando da China, vamos ver como é que vai ser aqui. Mas talvez no futuro próximo, a questão dos preços, aliás, eu estava conversando com um amigo ontem que vende carro, que ele falou que os caras pedindo carreira S992, pedindo, cobrando 1.200.000, diz que já não tá saindo isso. Tem cara louco, ó, tem uns loucos pedindo, que é 1.000.000, pode esquecer, cara. A conversa aqui é papo reto, é menos de 1.000.000, 900 e poucos mil, tem uns que vendem até por 800 e poucos, você tem como é que tá. Tá começando a suprir, sabe, a demanda, assim. Ainda tem muita gente na fila, mas é aquele negócio que eu estava conversando com o pessoal da Stuttgart. A galera, tem muita gente na fila que compra para flipar, né? Para revender, né? Mas chega uma hora que não tem mais isso, entendeu? Então tem gente que vai se ferrar forte, a não ser que você tá importando um modelo raro semi-pista, mas carro de produção em série, vai chegar num momento que talvez tá começando a estabilizar. O pessoal pagando verdadeiras fortunas, já não tem gente pagando isso daí de novo, não, entendeu? Não tá tendo mais aquele medo de morrer, né? É Fala. uma bolha, né? Todo mundo já sabia que era uma bolha, então assim, quem aproveitou o momento aproveitou, quem não aproveitou, a bolha estourou. É igual o mercado imobiliário, né? As coisas Sim. vão seguindo até um certo ponto, dali para frente a coisa não se sustenta. Mas você sabe que o mercado imobiliário me assusta pela quantidade de que eu te falei, negócio de prédios que eu vejo por São Paulo. Cara, tá levantando. E tipo assim, não para, são novos. Não é que tipo, não, a galera tá começando a construir. Não, tá surgindo novos. Toda semana eu vejo. Esse aqui, caralho, derrubaram, compraram o negócio inteiro aqui. E eu falei, cara, não é possível isso que a galera tá com tanto dinheiro, ou o pessoal vai financiar. Sabe, Henrique? Então eu tô com um pouco de medo, velho. Hoje a gente vai ter uma crise imobiliária muito fodida, que vai ter um monte de prédio pronto, ou que nem começar e vai estar tudo parado, sabe? Tá Então, foda, tem gente cara. que já está desistindo disso, né? Não é o foco aqui do podcast, mas, por exemplo, ali na região da Faria Lima, Hum, tinham duas esquinas que iam ser prédios comerciais, assim, gigantescos, né? uhum. Uma vai virar um shopping e a outra, Sério? acredite ou não, vai virar um conjunto de quadras de beach tênis. Nossa, beach tennis tá na moda agora. Agora chegou lá na Faria Lima, né? Os negócios que eu via lá no Nordeste, agora tá pra cá. Caralho, Agora cara. você imagina assim, a pessoa vai deixar de subir um prédio comercial com 15, 20 andares para fazer 5 quadras de beach tênis, algo de errado não está certo. Nossa, cara, eu tô com medo desses prédios porque estão levantando demais, né? Mas, voltando ao 240Z, para algumas coisas para finalizar, eu vi muitos 240. elogios referente à dirigibilidade, né? Se mudar totalmente o assunto, né? A dirigibilidade, né? A agilidade do carro, a força mesmo, diz que é um carro bem honesto. O Doug Demuro faz algumas críticas referente à câmbio, que ele sentia que a manopla era muito leve antes, está um pouco mais pesado. Por outro lado, o Matt Farah elogia bastante. Diz que é um ótimo carro, né? Tem algumas questões para arrumar ainda de pedais, mas diz assim, pelo custo-benefício, pela diversão, vale muito a pena, né? Principalmente pelo custo que ele tá. A Nissan não fornece 0 a 100, nem um quarto de milha, nem velocidade final. Ela fala que é um carro para entusiasta, que os jornalistas que tem que saber ou quiser divulgar, divulgue. Acho muito bosta isso. Assim, eu li aqui que saiu um teste de uma revista, né? E o 0 a 100 do mecânico ficou por 4? volta dos 4,3 segundos. Bom. Então, assim, honesto, sabe? Bem honesto, por sinal, né? Para que assim, o 370 e o 350Z eram carros aspirados, né? Obviamente, você coloca o Verdade. motor em turbo, a performance vai subir bastante, né? Uhum. Agora, assim, eu espero, honestamente, que a diversão tenha ido junto, né? Porque a gente está falando basicamente do mesmo conjunto de câmbio, plataforma e demais que você tinha num carro aspirado, e você agora colocou dois turbos, né? O motor Uhum. diminuiu a litragem de 3,5 passou a ser 3,0, mas agora você tem dois turbos e você tem vários cavalos a mais do que você tinha no 350Z. Então, espero que a diversão tenha ido junto, que não tenha ficado tão esquecida assim em prol da potência maior. Agora, com certeza, os entusiastas vão dar um jeito de arrumar os pequenos probleminhas que o carro tem, e é assim desde que o Z é Z. Então, mas esse é outro comentário que eu gostaria de fazer também, aproveitando que você fez essa deixa. Um comentário antes, né? O referente ao ronco mesmo, que acho que está tudo interligado, né?
O Doug Demoro, muito bom, ele fala que esse carro parece um Camry acelerando, que é tipo, é aquele barulho meio baixo, que você afunda o pé no acelerador, o cara que quer se mostrar o fortão e tudo mais, um ronco muito baixo, por conta de questão de emissões, né? Mas aí a questão, parece que vai ter um opcional, o Matt Farah fala, vai ter um opcional da Nismo, parece, como opcional para ter mais ronco. Por outro lado, estava conversando com o senhor Fernando Leão da Pit Stop Shop semana passada, indo atrás de algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, a Ferrari na SF90, qualquer escape que você troque nela, ela solta fumaça. Não sei se você andou vendo, Henrique. Acho que mandaram até no grupo da NB lá no Telegram. Se você quiser fazer parte do grupo, assina aí o canal do YouTube lá, R$2 para assinar uma vez. Aí me manda uma mensagem box no perfil do Exclusivo no Brasil no Instagram que eu te adiciono lá. E isso está acontecendo, não é questão da Ferrari. Diz que está todo mundo fazendo isso, que agora a lei está caindo em cima. Significa o quê? Você tem um escape original da SF90, beleza? Ah, vou colocar, sei lá, um Fix Exhaust, um Novitec e tal. O seu carro começa a emitir muita fumaça. E não é fumaça de... Não é queima de óleo. Eu tava perguntando pro Nando e falei, cara, a gente não sabe o que é, mas ele começa a soltar muita fumaça. Eu não sei se é alguma coisa do catalisador ou do abafador. Ele falou, cara, diz que fica... Tem As proprietário... empresas deram um jeito de colocar alguma coisa no sensor MAF que ela identifica que o fluxo de gás não está igual ao do escapamento original. E aí o motor começa a emitir fumaça por ali. Pior que o Nando falou que tem um dono amigo dele que fez uma modificação no SF90 e diz que está assim, exatamente, está soltando fumaça pra caralho. Elas não tá acendendo luz nem nada, mas ele falou, cara, diz que é insano, ele não gosta nem de sair com o carro agora, ficou com medo de sair, porque quando sai do prédio sai uma puta fumaça, olha que bosta. E, cara, tá acontecendo isso com os outros carros lá fora, e o que está acontecendo também, que algumas empresas de preparação lá fora, tipo a Kobe, ela não consegue, ela foi proibida de vender remap, porque o remap você mexe na queima. Significa o quê? Que o carro vai poluir mais. O governo está caindo em cima. Então, o governo está caindo em cima das preparadoras nos Estados Unidos, que não pode mais. O Nando até falou, puta, ele falou, a APR, lembrei. A APR, ela não pode mais vender estágio 2. Ela só vende estágio 1. O governo proibiu. E os caras estão em cima. Tipo assim, não tem como. Não, mas o carro vai para fora do país. Não vende mais. O Nando falou, você quer fazer um APR comigo aqui na Pit Stop Shop? É estágio 1 só. Eles não vendem mais estágio 2, são proibidos de vender mesmo para fora do país. Olha a merda que está dando, velho. Então, por exemplo, você vai pegar um carro desse e modificar, o que vai acontecer que a gente estava comentando, vai ter muito mercado ilegal disso. Ilegal seria assim, mercado negro, que seria tipo uma empresa que emite nota, olha, uma preparadora, não vai existir. Vai existir os caras que fazem preparação, eles não vão deixar de fazer. O cara vai pegar uma décima Kobe, uma APR, vai ter um mapa, só que eles não podem vender. Aí o cara vai vender por fora. Aí vai ter lavagem de dinheiro. É isso que vai acontecer no mundo, entendeu? Então o mercado negro, não é negro, Henrique, como é que fala? É mercado... Agora fala mercado cinzento, é grey market. Isso, exatamente, grey market. O mercado cinza, cara, vai ficar assim, ó, de preparadora, porque aí você só vai catar, aí os caras vão desenvolver coisa, né? Vai ser tipo assim, se o cara na Blitz pega. Cara, os caras vão inventar alguma coisa de um botãozinho de fechar a válvula, sabe? Aí o guarda não vai conseguir pegar. Você vai ver. Sabe o que é isso? É aquela eterna briga NSA versus hackers. Exatamente, é. É sempre assim, entendeu? Você vai melhorar o firewall aqui, aí vem o cara vai conseguir invadir. E aí precisa melhorar o firewall. Aí o cara precisa conseguir invadir. Então vai ser sempre essa briga, né? Não tem jeito. Ainda mais em era tecnológica, que é o que a gente vive hoje, né? É assim, as empresas não vão conseguir dar um jeito de barrar isso, o que eles vão conseguir é deixar a situação calma por um tempo. Então, agora as SF90 estão soltando fumaça, dá mais uns 6 meses que o pessoal vai conseguir fazer um bypass nisso. A questão é que talvez, né, isso aqui sou eu especulando, tá? A parte de sensor MAF, que é o sensor MAF, o que talvez aconteça é que os escapes aftermarket, eles passem a não ser tão vantagem assim do ponto de vista de performance, porque o sensor MAF, ele simplesmente pega o fluxo de gás e manda a informação para o motor. Está acontecendo isso daqui. Então, ou você tenta seguir aquele mesmo caminho no seu sistema de escape redimensionado, para você gerar o mesmo fluxo ali, na parte que o MAF lê e manda para o motor, o que vai ser meio difícil, tá? Para você fazer isso, se você tem um pouco mais encorpado, por exemplo. Ou você dá um jeito de enganar o sensor MAF.
Só que a hora que você engana o sensor MAF, aí começa, acende luz de injeção, a queima não fica direito, o pico injetor não injeta o quanto precisa, sabe? A câmara não dá a combustão necessária. Então, o pessoal vai ter um trabalhinho aí para fazer o negócio funcionar. Pior Mas que vão conseguir. Pior que essas preparações vão ficar cada vez mais caras, né? Com certeza. Porque Vai aumentar olha, esse olha mercado. a trabalheira que vai ter, né? Porque você pega um sistema de escape, por exemplo, você redimensionava ele, o que significa mudar completamente a forma com que os gases circulam ali dentro, acabou. Então não era tão complexo assim. Agora, você não vai mais conseguir enganar a MAFIC, senão o carro fica parecendo um fumacê da dengue. Então agora você vai ter que arrumar um outro jeito de fazer isso. E a solução é cara. E obviamente que as empresas não vão querer assumir esse BO, esse prejuízo sozinhas. Né? Elas vão passar para o consumidor final. Então, sim, a preparação vai ficar rara, cara, e é isso. Quem quer negócio bem feito, faça assim. Ou, se você quiser fazer em qualquer outro lugar mais acessível, mais barato, você que arque com o prejuízo. Igual é hoje, né? Você quer fazer na esquina e estourar a tua turbina, o problema é seu. É o que vai acontecer. Vai ser essa questão para alimentar, vai ser, infelizmente, vai ser assim, né? E as leis americanas caindo em cima, na Europa também, os pessoal quer acelerar essa agenda do elétrico, né? A gente vai ter crise energética no mundo, aqui no Brasil também, vai ser foda, cara. A gente vai viver uns tempos bem Vai, bizarros, vai. né? Mas Certo? Quer falar voltando mais no uma coisa? Z, rapidinho, Fala. só para terminar de falar, né? A versão mecânica conta com um launch control, então você Verdade. consegue fazer um controle de largada mesmo com o câmbio mecânico, que evita que a roda fique patinando muito. Eu vi, assim, em alguns testes, você sair com ele parado e ligado, realmente ele é bem efetivo, né? Porque a primeira, você Sim. não frita tanto pneu assim, de primeira para segunda, o carro também dá uma leve distracionada e vai. Você vê que o carro é muito forte, né? Ponto para isso. Então, ter um sistema eletrônico controlando isso tudo é legal, porque você economiza embreagem e uma série de outras coisas. E assim, pelos testes que eu vi, também parece que a dirigibilidade do carro continua bem legal, né? Continua bem entusiasta. E esperamos que continue assim, né? Longa vida ao Z, enquanto ele puder existir da maneira que ele é. Né? Só reiterar aqui que ele é um carro recaustado, mas não que isso seja um negócio ruim. Tá? Acho que do ponto de vista entusiasta até legal ver algumas coisas mais antigas sendo reaproveitadas e continuando a cumprir seu papel de uma forma muito boa, muito direta e muito tradicional. E eu não sei se eu teria o carro, único exclusivamente por conta do desenho, ainda não me convence. Sério? Eu sei que é elemento visual do Z, desde que o Z é Z, mas para mim ainda é difícil bater o visual do 350. Né? Eu acho o 350 muito bonito e o 300X também muito bonito. Então, esse seria o meu único senão para pensar nesse carro hoje, mas sem dúvida, se tivesse que ter pelo menos o performance e mecânico, sem dúvida nenhuma. Provavelmente vai existir versão Nismo, né? Vai ter o escape Nismo aí, mas provavelmente vai ter alguma coisa. Eles não falam isso, provavelmente esse carro vai ter aquele negócio do ronco para dentro da cabine. Essa é a alternativa, né? Você não consegue fazer ronco para fora, mas você consegue fazer ronco para dentro. Esses dias eu estava gravando uma X4 M40i, que é o B58, né? Que seria o Supra 6 cilindros. E é muito bizarro, velho. Esse é numa época mais nova, né? Você acelera, faz um barulho da hora dentro do carro, sabe? Nossa, não sei o que. Eu falei, cara, deve estar fazendo uma puta barulheira lá fora. Depois eu olhei eu tava com o Gabs. Falei, cara, não é, deve ser alto-falante, né? Aí eu baixei o vídeo, cara, você ouve o ronco de dentro, você não ouve pra fora. Aí eu perguntei pros meninos da filmagem. Cara, fez ronco e falei, vocês passaram ok, mas tava fazendo roncão, né? Eu falei, que bosta. A gente tava num puta evento dentro do carro, achando que a gente tava causando, né? Nada, é só um roncão, é só dentro da cabine, né? Novos tempos, fazer o quê, né? Certo? Sintético. Iris what it is. É isso aí. Tudo certo então, Henrique? Tudo certo. Pessoal, obrigado a você por ter acompanhado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei no YouTube, né? E se você quiser ouvir via podcast mesmo, né? SoundCloud, Apple Podcast, Deezer. E quiser escrever alguma mensagem, ou lá no YouTube ou no próprio SoundCloud lá, que a gente dá uma olhadinha. Depois a gente faz uma live eventualmente falando sobre isso, ok? Obrigado a você por ter ouvido e a gente se vê no próximo NBcast. Valeu! Até!